Olá, vamos examinar as Escrituras? Eu quero ver com vocês dois textos. Primeiro, está nos 10 Mandamentos. E aqui eu coloco na tela para vocês verem os 10 Mandamentos segundo a Bíblia, segundo o Êxodo, capítulo 20, versículos de 3 a 17. Onde nós lemos que o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Já para a Igreja Católica, não tomar o nome do Senhor em vão é o segundo mandamento dos 10. Então não coincide os 10 mandamentos da Bíblia com os 10 mandamentos da Igreja Católica, são diferentes. Alguns querem dizer a mesma coisa e outros já estão diferentes. Falando desse terceiro mandamento que nós vemos em Êxodo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, nós podemos perceber que não é a pronúncia, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomar, que em hebraico é nassá, significa não carregar o nome do Senhor teu Deus em vão. Que é isso que nós, como cristãos, muitas vezes fazemos. Nós nos intitulamos cristãos, mas não praticamos aquilo que Jesus nos ensinou. O amor ao próximo, o oferecer a outra face, não resistir ao mal, mas vencer o mal com o bem, e por aí vai. Quando nós fazemos isso, nós estamos tomando, ou levando, ou carregando, nassá, o nome do Senhor teu Deus em vão, do nosso Deus em vão. Quando nós não parecemos com pequenos cristos, pois cristão é pequeno Cristo. Se você é um pequeno Cristo, você age como Cristo, você sente como Cristo e você faz como Cristo. Você pratica tudo que Jesus nos ensinou. Quando eu digo você, eu estou me incluindo, nós não praticamos. Quando nós não praticamos aquilo que Jesus nos ensinou, nós estamos tomando o nome do Senhor teu Deus em vão, ou o nome do Senhor nosso Deus em vão. Por quê? Porque estamos carregando um título em vão. As pessoas olham para a gente, vê que nós somos pessoas que não têm relação com o nosso Senhor, e o nome de Deus é blasfemado entre o povo por causa da nossa conduta ou da nossa má conduta. Logo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão significa que nós não podemos praticar aquilo que não corresponde ao título que nós carregamos de cristãos. Em relação aos mandamentos, eu vou sugerir para você que você leia na sua própria Bíblia. Mas essa tabela que está na tela dá para você ver as diferenças entre as duas. E a segunda coisa que eu quero ver com vocês, o segundo texto, se encontra em Juízes, no capítulo 17, onde está escrito o seguinte: havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição. Na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg, e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E esses foram postos na casa de Mica. Ora, este homem, Mica, possuía um santuário, e fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica.
seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Olha só a conclusão. Agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a mecânica do rito, celebrada por alguém que tem autoridade sacerdotal, ou que pode ser sacerdotal, porque ele era da tribo de Levi, e logo ele era um levita, e os sacerdotes vinham dessa tribo, e deveriam ser, só poderiam ser sacerdotes se fossem levitas, se viessem da tribo de Levi. Então, por ele ter um pedigree, a conclusão de Mica é que as engrenagens do ritual e a magia, entre aspas, do rito religioso obrigaria Deus a cumprir a sua vontade e abençoá-lo. O que acontece é que essa mentalidade é uma mentalidade pagã, pois não é a ortodoxia do rito ou da prática sacerdotal que manipula Deus para nos abençoar. Assim como não é nós sabermos o nome real e a pronúncia verdadeira do nome de Deus, que quando aparece o tetragrama não tem vogais para que nós não pronunciemos o nome dele, não saibamos como se pronuncia, se é Jeová, Javé, Yavé, Jeová, enfim, não sabemos a pronúncia, porque não é isso que influenciará Deus ou que o obrigará, entre aspas, a nos abençoar. Não há uma mandinga, não há uma magia, não há um ritual e não há uma ortodoxia que manipule Deus, pois Deus não é uma divindade pagã. O que importa para Deus é como nós nos relacionamos com Ele. Deus quer relacionamento, senão nós não precisaríamos orar, pois Ele já sabe tudo que nós iremos falar e pedir antes que nós falemos. Acontece que na mentalidade de Mica, ele tinha como se fosse uma lâmpada de Aladim. Ele esfregava e como o levita era a lâmpada, o gênio da lâmpada, o Deus gênio da lâmpada, saía de lá e ele poderia fazer seus pedidos. O que não tem nada nem de judaísmo e nem de cristianismo, é totalmente pagão, isso é paganismo. Deus não é uma divindade que a gente descubra o nome dele, ou que nós saibamos como que o ritual deve ser, como que é o ritual correto, como que é o sacerdócio correto para que nós possamos obrigá-lo a fazer a nossa vontade. Esse é um pensamento pagão. Portanto, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão é nós praticarmos aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus é o nosso sumo sacerdote. No Antigo Testamento havia a lei dos sacrifícios. Todo sacrifício que derramava o sangue de bodes, de cordeiros ou de qualquer outro animal remia, resgatava, perdoava o pecador. Jesus derramou o seu sangue de uma vez por todas, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Foi um único sacrifício e para sempre, não há mais sacrifícios a fazer. Isso está em Hebreus. Leia o livro de Hebreus todo. Não vou citar o capítulo e o versículo para que você fique curioso e leia o livro de Hebreus. Jesus é o nosso único sumo sacerdote. Nós não temos mais sacerdócio, nem levita e nem nenhum outro. Jesus é o nosso sacerdote para sempre. E ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significa que não somente nós seremos salvos, mas qualquer pessoa do mundo todo será salva. Pois Melquisedeque não faz parte da linhagem de Israel, não é israelita, não é judeu. E quando
Melquisedeque aparece, já haviam povos de Deus na terra, quando ele aparece a Abraão, e Abraão lhe dá o dízimo, significa que ele pagou para alguém que seja superior a ele. Logo, não é a ortodoxia, mas a ortopraxia, a nossa prática diária, a nossa vivência no Evangelho, é que importa para Deus. Se você tem um coração puro, se você é como um menino, se você aceita o reino de Deus como uma criança, aí você pode entrar na presença de Deus constantemente e falar a Ele de coração que Ele te atenderá, não através de rituais, não através de sacerdotes, mas através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, nós temos acesso livre a Deus. O que nós não podemos é acreditar que, se eu descobrir o nome de Deus, eu vou ter uma chave que abre a caixinha para obrigar a Deus a fazer a minha vontade, a me abençoar. Isso é um paganismo sem tamanho. Que você pense nisso, ore, pratique tudo que Jesus nos ensinou e preste atenção que no nome de Jesus você tem acesso a Deus Pai livremente, sem intermediário. Amém.